Amados, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Como você está acostumado a vir ao culto aqui, eu estou expondo a carta aos Colossenses já há alguns domingos, e hoje nós chegamos no capítulo 3. Eu quero ler do verso 1 ao verso 11 apenas. Eu vou ler e a igreja acompanha. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Deus, o Senhor está aqui presente por intermédio do teu Espírito Santo. Já lemos a tua palavra várias vezes, já oramos, já louvamos ao teu nome e rogamos de que o nosso coração, a mente de cada um de nós esteja atenta, aberta. Continua trabalhar na nossa mente neste momento, ó Deus, para que todo pensamento esteja cativo à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, console o nosso coração, exorta aquilo que precisa ser exortado, corrija aquilo que precisa ser corrigido. Oramos agradecidos no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Amados, eu tenho compartilhado com a igreja a respeito disso, e eu queria que nós estivéssemos pensando um pouco, baseado nesse texto, o seguinte assunto, um assunto que o texto todo vai falar sobre isso, não só esse texto aqui, mas os 4 capítulos da carta aos Colossenses vai falar sobre isso, evidenciando a verdadeira conversão, né? Conversão aqui nada mais é do que o nascer de novo, né? Aquele que já foi salvo em Cristo Jesus. Cantamos aqui essa música da Raquel Novaes, uma letra biblicamente correta, né? O grande amor de Deus, logo eu, pecador, fraco, finito, limitado, diante de um Deus soberano, um Deus imortal. Você que já é crente em Jesus Cristo, você que já nasceu de novo, eu quero lembrar a você sempre isso, de que Paulo está escrevendo para uma igreja, a igreja de Cristo Jesus. Ele não está escrevendo aqui para um grupo, para pessoas que não têm nada a ver com Deus, que não conhecem a Jesus Cristo. Nunca esqueça isso. Todas as cartas de Paulo foram escritas para igrejas.
Algumas delas são escritas para pessoas. 2 exemplos apenas: Timóteo e Tito, para pessoas. Mas o que ele fala ali nas cartas, tanto para Timóteo como para Tito, ele fala para a minha pessoa e fala para você, para a igreja de Jesus. Então, amados, a carta aos Colossenses, ela vai trazer exatamente essa verdade, evidenciando a verdadeira conversão. E na medida que a gente for discorrendo aqui, eu queria que você estivesse pensando na sua vida, não na vida de quem está do seu lado, nem muito menos da sua esposa, ou do seu esposo, ou dos seus filhos, mas é você. Sabe por quê, querido? Porque quem vai prestar conta diante de Deus não é a sua esposa, vai prestar conta do seu marido para Deus, é você mesmo. Não tem representação. Não tem representação do filho. Ah, Senhor, eu amei tanto meu filho, eu orei tanto pelo meu filho, o Senhor poderia dar um jeitinho aí, né? Não, não tem dado jeitinho. Não tem jeitinho brasileiro, não tem jeitinho de jeito maneira. É eu que vou dar uma resposta para Deus. É eu que vou ser examinado por Deus. Agora, é preciso nós lembrarmos de que um dia você nasceu de novo, você vem todo domingo aqui, você ouve quase as mesmas coisas, com o mesmo pastor praticamente, que é muito difícil, eu tenho dito isso, é um dos maiores desafios que tem, para um pastor ficar muito tempo numa igreja, pregar para mesmas pessoas, e muitas delas, muitas vezes, têm atitudes que parece que nunca se converteu. Isso dói, isso entristece, se entristece a mim como pecador, muito mais ao Senhor da nossa vida. E Paulo está preocupado com isso. Paulo está preocupado para que esta igreja dos Colossenses evidenciasse de fato a sua vida com Cristo Jesus. Primeira lição que eu quero compartilhar com você baseado nisso: que os convertidos, eles se identificam com Jesus. O apóstolo Paulo menciona os seguintes aspectos da nossa identificação com Cristo. Primeiro, ele vai dizer no versículo 3, que nós morremos com Cristo. Cristo não apenas morreu por nós, sendo o nosso substituto, mas nós também morremos com Ele, isto é, nós somos identificados. Por isso que um dos simbolismos do batismo é de que Cristo morreu, foi batizado, você foi batizado, quando Cristo ressurgiu dos mortos, nós nos tornamos juntamente com Ele o quê? Nova vida. Por isso que Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo é o quê? É uma nova criatura, é uma nova criação. E baseado nesta nova criação, neste novo nascimento, aquilo que Nicodemos não entendeu, mesmo sendo um rabino, mesmo sendo um mestre. Mas, Senhor, será que é possível voltar ao ventre materno? Não, meu filho, acorda! Como você, sendo um mestre de Israel, não está entendendo isso? Importa, Nicodemos, você nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Amados, Paulo está dizendo que a nossa identificação com Cristo é que nós morremos na cruz. Cristo não apenas pagou as nossas dívidas, queridos, com sua morte, mas também quebrou o poder do pecado sobre o quê? Sobre a nossa vida. O crente, eu e você, presta bem atenção nisso. Quando você peca, quando eu peco, é porque eu quero pecar. Porque Cristo Jesus tirou este jugo, essa escravidão que eu não tinha condição, não tinha outro jeito. Agora, quando eu peco e você peca, não me venha por culpa só no diabo, viu? Não vou defender essa desgraça de Satanás, não. Longe disso. Agora, muita gente peca
E há muita denominação aí, nesse Brasil, que tudo é o diabo. Tudo o que acontece é Satanás. E a sua responsabilidade fica onde? Amados, o apóstolo Paulo pergunta: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Aonde Paulo fala isso? Lá em Romanos capítulo 6, versículo 2. Nós vivemos em Cristo. Primeiro, nós identificamos com Cristo, porque nós morremos com Cristo. Segundo, nós vivemos em Cristo. Ainda está no versículo de número 4. Cristo é a nossa vida. Paulo disse aos filipenses, queridos: para mim o quê? O viver é Cristo. Aos Gálatas, o apóstolo Paulo afirmou: não sou eu, mas quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida eterna é Cristo, queridos. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 12. Então, queridos, Paulo, ele respirava Jesus. O perímetro da vida do apóstolo Paulo se chamava Jesus Cristo. Esse homem, quando Deus mudou a sua vida, quando transformou a sua vida, esse homem se tornou de fato um outro homem. Porque ele nasceu de novo. Por isso que esse homem sofreu muito. Não só porque nasceu de novo, mas porque quando ele pôde ver Jesus Cristo na estrada de Damasco, a vida dele foi literalmente transtornada. E esse homem se transformou num dos maiores teólogos que você já pôde conhecer. Falando o tempo todo duas coisas: a cruz de Cristo e a ressurreição de Cristo. Amados, a essência da vida eterna é conhecer a Cristo. João capítulo 17, versículo 3, Jesus fala sobre isso. O nosso querido pastor, que já foi para o céu, o Russell Shedd, ele diz assim, abre aspas, que a morte inevitavelmente desliga o morto dos interesses deste mundo. De igual forma, na morte com Cristo, deve haver uma mudança de 180 graus na ambição do convertido. O que Russell Shedd está dizendo? A mesma coisa de Paulo. No momento em que você nasceu de novo, que o Espírito Santo habita em você, esse mundo aqui, ele não vai ter mais sentido para nós. Aí você vai dizer assim: ah, pastor, então quer dizer que eu não tenho que trabalhar, não tenho que estudar, não tenho que isso? É isso que o texto fala? Não. Mas há crentes em Cristo Jesus que vive tanto aqui, com o pé tão agarrado aqui, que tem medo da morte, literalmente. Como se fosse levar alguma coisa desse mundo. Esquece da palavra abençoada de Jó. E olha, meu irmão, ninguém aqui foi rico como Jó e é rico como Jó. Por mais rico que você seja, você está, quilômetros de distância, financeiramente falando, quem era Jó com a sua riqueza. Mas quando Deus permite acontecer tudo o que aconteceu, a palavra desse homem foi: nu eu saí da minha mãe, e nu eu vou voltar. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nenhum homem que se entrega de tal maneira a Deus, da forma como Jó, falaria isso. Não só falaria, mas vivia isso. Porque você vai ver que todas as vezes que os seus filhos se reuniam para banquetes, Jó depois orava a Deus, pedindo perdão a Deus: Senhor, se porventura alguns dos meus filhos pecaram contra o Senhor, que o Senhor os perdoe. Isso é nascer de novo. Isso é trabalhar aqui,
mas não esquecendo de olhar constantemente para o autor e consumador da fé, sabendo que um dia a nossa vida ela vai acabar aqui, queridos. Vamos continuar trabalhando, sim. Vamos continuar estudando, sim, queridos, fazendo os nossos compromissos da vida. Mas, meu irmão, não esqueça que você não é daqui. Você é um peregrino. Você anseia por uma pátria muito melhor. Por isso que nós precisamos evidenciar a verdadeira conversão, o verdadeiro nascer de novo. Nós ressuscitamos com Cristo. A expressão grega, ela vai falar para nós de uma ação completada. Ela pode ser traduzida como segue: tendo em vista que vocês ressuscitaram, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá no alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nós estamos escondidos com Cristo, diz o texto. Nós não mais pertencemos ao mundo, mas a Cristo, as fontes da vida, nas quais, queridos, nos alegramos, vem somente dele. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Estar escondido com Cristo significa, queridos, que nele nós temos segurança, satisfação e esperança. Lembra quando Paulo está diante dos filósofos lá no Areópago, lá em Atenas? Paulo fala da verdade, de que Cristo crucificado, que morreu e ressuscitou. Quando Paulo vai falar sobre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos, todos os filósofos falaram o quê? Meu filho, nós vamos te ouvir outra vez esse negócio. Em outro lugar, outra hora, a gente ouve isso aí. Não quer saber desse negócio, não. Vai falar para outra pessoa, menos para nós. Você está igualzinho um tagarela, fala demais. Porque quem não crê em Jesus Cristo, quem não crê nas Escrituras, quem não nasceu de novo, vai dizer para nós que você é um tagarela, fala demais, que o pastor Osias fala demais, porque não tem a certeza, não tem a esperança que você tem, que nós temos do nascer de novo em Cristo Jesus, e que um dia nós ressuscitaremos literalmente quando morrermos, sairmos desta vida. Isso foi falado hoje de uma maneira muito clara pelo presbítero Fernando aqui na escola dominical, sobre a ressurreição. Fernando foi muito sábio, ele falou todo o capítulo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que tem 58 versículos, né? Estava conversando com o presbítero Orlando hoje, logo após a escola dominical, falou, poxa vida, ele foi corajoso. Eu falaria pelo menos mais 2 lições a mais para se falar de um assunto tão gostoso e tão forte que é falar sobre a ressurreição de Cristo. Um dia, meu querido irmão, eu vou morrer e você vai morrer. E quando Cristo voltar, nós seremos o quê? Ressuscitados, corporalmente, nunca esqueça isso, viu? Corpo glorificado como o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos escondidos com Cristo, e esse esconder aqui, queridos, é estar o quê? Significando segurança, satisfação. O mundo não sabe disso, queridos, porque o mundo não conhece o meu coração, o seu coração. É oculto nesse sentido, escondido nesse sentido. Por isso que eu e você precisamos cada vez mais o que? Manifestar a beleza de Cristo na nossa vida, o bom perfume de Cristo na nossa vida. Nós estamos glorificados com Cristo. Cristo agora está assentado à direita de Deus. Paulo fala aqui nesse texto, né? Versículo 4. Está assentado à direita de Deus Pai no céu, mas um dia ele virá em glória para nos levar para o lar. Quando ele se manifestar, nós que estamos escondidos com ele, também seremos o quê? Manifestados em glória. É óbvio que Cristo, queridos, e nós não somos da mesma essência, como o são o Pai e o Filho. Nada obstante, a vida de Cristo é a fonte modelo da nossa vida.
Na mente e nos decretos de Deus, nós já estamos glorificados. Paulo fala isso na carta aos Romanos. Porque ele continua sendo o nosso representante diante de Deus. Ele continua sendo o nosso mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Evidenciando a verdadeira conversão, queridos, os convertidos se identificam com Cristo, morrendo com Cristo, vivendo com Cristo, ressuscitando com Cristo e também na glorificação. Segunda lição, os convertidos têm aspiração por Cristo, queridos. E essa aspiração por Cristo é descrita pelo apóstolo Paulo de muitas maneiras, isto é, os convertidos buscam mais as glórias de Cristo do que as glórias deste mundo. Pelo menos é o que deve acontecer na vida do verdadeiro crente. Essa música que foi cantada aqui, uma delas, este é o meu desejo de adorar, de servir. É o desejo que eu tenho e é o desejo que você tem. Agora, no decorrer desta caminhada cristã, o que acontece? Muitas e muitas vezes, esse desejo, ele não aparece na nossa vida. Nós queremos outra coisa. Nós queremos outras coisas. Mas é uma oração que está correta, porque é um desejo que nós temos. O verdadeiro crente em Jesus, ele deseja realmente buscar mais as coisas lá do alto. Os convertidos pensam mais nas coisas do céu do que nas coisas da terra. Os nossos pés, queridos, devem estar sobre a terra, mas a nossa mente deve estar no céu. Hoje, vivemos a inversão desses valores. Os cristãos querem um paraíso neste mundo e ajuntar tesouros na terra. Estão agarrados às coisas da terra. Por isso, não aspiram às coisas do céu. Muitos indivíduos nascidos do céu não podem obter satisfação nos remédios terrenos, queridos. Cristo somente é a resposta. Há muitos batendo nessa tecla de novo. Nós temos que tomar muito cuidado, queridos, de não fincarmos o pé demais aqui. Sabe por quê? Porque quando você finca demais o pé aqui, mesmo sendo um crente em Jesus, sabe o que pode acontecer? E tem acontecido isso na vida de muitos crentes, problemas emocionais muito sérios, que aí eu tenho que buscar psiquiatra, eu tenho que buscar psicólogo. Por favor, eu não sou contra psiquiatra e nem psicólogo, eu bato sempre nessa tecla. Mas, como pastor, eu não estou falando como psiquiatra e muito menos como psicólogo, estou falando como pastor. Essa é a minha função. Mas quando você finca o pé demais aqui, meu irmão, quando vem os problemas da vida, casamento muitas vezes, namoro muitas vezes, lá no trabalho, lá na faculdade, lá com os amigos, você se afunda tanto o pé aqui, que quando vem os problemas, você esquece de, em primeiro lugar, ir aonde? Buscar Jesus. Mas você fala que você é convertido. Você fala que nasceu de novo. Amados, alguma coisa está errado. E eu quero dizer para você que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inerrante. Ela é infalível. Ela é santa. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo, ela não está errada. Quem está errado sou eu. A questão de prioridade. Você já percebeu que o que mais a gente fala hoje? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para estudar a palavra de Deus, e muito menos para vir à igreja. Meu irmão, seja sincero com você mesmo. Você não tem tempo? Ou não é a prioridade da sua vida? Tem várias crianças aqui, ó. Fica tranquilo que eu não vou puxar a orelha, viu?
E quando a gente fala isso, o pai já fica assim, opa, pera aí, o que o pastor vai falar? Fica tranquila, fica tranquilo. Queridos, você, papai e mamãe, no nome de Jesus, você precisa ter prioridade na sua casa de apresentar Jesus Cristo aos seus pequeninos. Não é só aqui. Aqui é muito fácil. Aqui você está para isso. Mas na sua casa, meu querido irmão, minha querida irmã, faz isso. Ah, pastor, mas o meu filho, a minha filha já tem 19, 20 anos, mas ele mora com você? Ele está debaixo do seu teto? A responsabilidade é tua. Nunca esqueça isso. Amados, estou falando a respeito de evidenciar a nossa conversão, o nosso nascer de novo. Estou dizendo que muitas pessoas estão tão agarradas neste mundo que quando vêm os problemas da vida, têm profundas dificuldades de resolver o problema. Por isso que eu louvo a Deus, os profissionais, que inclusive alguns são membros dessa igreja, que são psicólogos, psiquiatras, médicos, que têm um temor a Deus. Que coisa boa. Que maravilha ter essas pessoas, porque elas, além de conhecer a ciência, além de ter o quê? A responsabilidade. São pessoas que sabem que o cerne do problema, muitas vezes, não são remédios que vão resolver, mas a presença de Cristo na vida, a prioridade com Jesus. Pode ter certeza disso, queridos. Busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está. O verbo buscar implica, queridos, esforço perseverante. Nós cantamos uma música aqui, eu te busco, eu te quero. É só o crente que faz isso, viu, querido? Só o crente em Jesus que faz isso. Pessoa que não tem nada a ver com Deus, que não quer saber da Bíblia. Ontem, algumas irmãs da SAF liderando, alguns irmãos que aqui estiveram à tarde, estiveram entregando algumas Bíblias aqui na redondeza da igreja, na vizinhança. Foram entregues aproximadamente 64 Bíblias, se eu não estou enganado, né? Eu estava junto. Algumas receberam com muita avidez. Outras, não quero, eu não preciso, eu não gosto. Ótimo, amém, Deus te abençoe. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que quem busca, eu te quero, eu te busco, é só aquele que tem Cristo Jesus, queridos. Eu disse para os irmãos, antes de sair para a evangelização com as Bíblias, falei, olha, vamos orar, não só por entregar a Bíblia, mas que o Espírito Santo trabalhe no coração daqueles que vão receber a Bíblia, para que leiam, porque é pela palavra de Deus, meu irmão, que vai vir o novo nascimento, o ouvir de Cristo Jesus. Queridos, seguramente, se os corações dos crentes forem cheios de tais frutos, não haverá lugar para a satisfação da carne. Aqui está, pois, a verdadeira solução. Os colossenses podem se assegurar do fato que seu Cristo exaltado tem tanto direito quanto poder de conceder quaisquer dádivas que forem necessárias, pois ele está sentado à mão direita de Deus Pai. Uma frase aplicada por Cristo a si mesmo em Mateus, a gente vai ver aqui vários textos, não vou ler porque o tempo não nos dá, mas vai mostrar que Cristo Jesus está sempre conosco. E Paulo vai dizer aqui que nós precisamos aprender a revestir-nos, a despojar tudo que não presta e nos revestir de algo novo. E aqui, para estar encerrando, é uma terceira e última lição. O que deve ficar para trás? Você nasceu de novo, é o que o Paulo está dizendo.
Paulo está dizendo. Nós nos convertemos a Cristo Jesus. Agora, o que deve ficar para trás? Aí Paulo escreve com uma enérgica exigência. Fazei, pois, morrer o quê? A vossa natureza terrena. Lembra, já falei aqui, vou repetir. De que a conversão ela acontece como? Instantânea. O Espírito Santo tocou no coração da pessoa que ainda não tem Cristo Jesus, e ela passa a crer em Jesus, é instantâneo. Ou ela vai chorar, ou ela vai realmente ter um quebrantamento absurdo na sua vida, e ela vai começar a enxergar coisas que ela nunca enxergou. Agora, não creio que ela vai falar em línguas, tá bom? Eu creio que ela vai ter uma mudança de vida profundamente tremenda. Agora, Paulo vai dizer para nós aqui, quando ele diz aqui que nós devemos fazer morrer a natureza terrena, Paulo está falando o quê? Em outras palavras, para você entender melhor isso. Está falando vida de santidade, vida de santificação, que é o quê? É um processo. A vida cristã que você tem com Jesus já há alguns anos, outros mais pouquinho tempo, né? Alguns são crianças em Cristo, outros já cresceram um pouco mais, e nós estamos subindo a escada de santificação, operada por quem? Na minha vida e na tua vida? Pelo Espírito Santo. Quem vai nos ajudar a mortificar a natureza pecaminosa se chama Espírito Santo que habita em nós. Essa é uma das razões que o apóstolo Paulo fala que nós devemos encher do Espírito, que nós temos o fruto do Espírito, e esse fruto do Espírito precisa ser manifestado na minha vida, queridos, nas minhas ações, nas minhas palavras. Você é manso quando você está dirigindo nessa balbúrdia que tem em Porto Alegre de trânsito e qualquer outra cidade grande? Que tipo de mansidão você tem? Porque é nessa hora, meu irmão, viu? É nessa hora quando o infeliz quase provoca um profundo acidente, você freia o carro e fala, meu Deus, tem misericórdia. Você vai buzinar? Você buzina, tenho certeza. Resolve? Você vai xingar. Resolve? Você vai abrir o carro, a porta, o vidro, e vai dar aquele palavrão. Resolve? Meu irmão, eu não moro na lua, viu? É o que eu mais vejo dirigindo nessa cidade e é onde eu passo. Estou dando um exemplo prático da vida, como crentes em Jesus. Pastor, você é um santo. Sou mesmo, querido, mas do pau oco. Santo, redimido pelo sangue do Cordeiro, mas que vivo no mundo perverso, no mundo caído, no mundo desesperado, carecendo da pessoa de Cristo Jesus. Quando alguém faz esse tipo de coisas, quando estou dirigindo, queridos, sabe o que eu penso? Todo meu coração. Eu não sei como essa pessoa está vivendo. Eu não sei o que está na família dessa pessoa. Para entrar desesperado, às vezes, no carro e às vezes cometer loucuras. Sem contar os motociclistas. Eu não sei o que está por trás disso. Mas você sabe. Amados, quando Paulo diz para nós, ele está expressando a mesma linha de pensamento em Romanos capítulo 8, versículo 3. Se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. É exatamente o pensamento de Jesus, quando exigia que um homem corte uma mão ou pé
ou arranque um olho, se por estes membros é induzido o quê? Ao pecado. Claro que você vai cortar a mão, meu irmão. Isso não é literal. Você não vai pegar um negócio e furar os olhos, o olho. Não existe isso. Só um louco que vai pensar isso. Uma pessoa insana. É assim que eu vou mortificar. Paulo diz, numa das suas cartas, que ele esmurrava o próprio corpo para o quê? Para não pecar contra o Senhor. Então, amados, esse cortar a mão, furar o olho, etc., o pé, é que eu tenho, Deus não permita jamais que eu haja, que eu tenha atitudes como o ímpio tem. Eu sou luz, eu sou sal da terra, é o que a Bíblia ensina, é o que Jesus Cristo ensina, queridos. Aí você fala, mas pastor, nada disso é fácil. Mas quem está dizendo que é fácil, meu irmão? Quem está dizendo que é fácil viver a vida cristã numa sociedade pervertida por causa do pecado, caído? Nunca foi fácil, queridos. E nunca vai ser fácil até a volta de Jesus. Mas eu desafio para a minha vida e para a tua vida. Por isso que Paulo escreve essa carta, preocupado com a igreja dos Colossenses. Vocês devem buscar as coisas lá do alto, e não as que da terra. Paulo vai dizer aqui algumas coisas, queridos. Então Paulo, ele estabelece uma lista das coisas que os colossenses devem eliminar da vida. Os colossenses, eu e você também, viu? Por exemplo, a fornicação e a impureza. No mundo antigo, queridos, as relações pré-conjugais e extraconjugais não envergonhavam e eram a prática normal e aceita. O mundo antigo considerava o apetite sexual como algo que devia saciar-se e não se controlar. Essa é uma atitude que de modo algum desapareceu, embora hoje em dia seja justificada com argumentos enganosos e distorcidos. Queridos, isso aqui é um princípio bíblico de santificação. Tenho que deixar isso. Quem crente que tem essa atitude ainda, por isso que Paulo fala, fazer morrer a natureza pecaminosa. Está aí as propagandas que não tem nada a ver e aparece o quê? As mulheres mais bonitas e quase nua. O que tem a ver um relógio com a mulher nua? Estou falando para você acordar mesmo, meu irmão. E não é só para homem não, viu? Não adianta ser mulher ficar assim, você também, mulher, está muito complicada nessa história também. Queridos, Paulo está dizendo para a minha vida e para a tua vida, que devemos deixar isso, porque nós somos o quê? Uma nova criatura. Quem é que dá poder para vencer isso? Para você vencer isso? O Espírito Santo, queridos. A ética cristã insiste, queridos, na pureza e na castidade, em que a relação entre os sexos é algo tão precioso que seu uso indiscriminado acaba com o quê? Com a sua destruição, queridos. Não é à toa que tem muito casamento, muito noivado, destruído por causa disso, porque não tem controle. Na hora que o fogo vem, não me vem com essa conversa que você dá conta de controlar, porque você não controla. Em outras palavras, é isso que Paulo está dizendo. Toma cuidado, você que é noivo, você que está namorando. Abrace sim, mas abrace menos. E de preferência abrace quando tem algumas pessoas perto de você. Isso. Paixões e desejos, queridos. Estou terminando aqui, queridos. Sei que você está doido para ir embora, né? Mas estou terminando aqui. Há certas pessoas que são escravas de suas paixões e que são arrastadas pelo mal. Isto é, que significa
Isto é, as pessoas estão com tanta paixão, com tanta lascívia na sua vida, que acabam se autodestruindo, destruindo pessoas por perto. Há certa classe de pessoas que não tem ideia de como dominar a ira. Paulo fala muito sobre isso, queridos, e esse texto fala sobre isso. Há pessoas que não põem limites em seus desejos, nos prazeres da mesa. A glutonaria. Percebeu? Comer uma deliciosa comida é uma beleza, queridos. Mas temos que tomar cuidado. Pode ter certeza disso. É pecado. Agora, por outro lado, há outros que se deixam governar por seus desejos e que jamais tentam governá-los. Aí vem o pecado que diz a avareza. A avareza, segundo a palavra aqui, significa, na verdade, literalmente significa pleonexia. O que significa isso? Esse pecado é um dos mais repugnantes. Seu significado é absolutamente caro. Provém de dois termos gregos. A primeira metade da palavra provém de pleon, que significa mais, e se deriva exatamente significando o quê? Fundamentalmente o desejo de ter mais. Sabe quem fala isso numa outra palavra no Antigo Testamento? É Salomão, seus provérbios. Quando ele fala a respeito do sanguessuga, ele está falando da riqueza ali. Me dá, eu quero dinheiro, eu quero trabalhar, isso. Isso é avareza. E nunca está satisfeito. Leia lá em Provérbios, você vai ver isso. Toma cuidado. A avareza não pode pertencer à vida do cristão, queridos. Jesus Cristo é muito claro nos evangelhos falando sobre essa verdade. Tal desejo, diz Paulo, é idolatria. Como pode ser isto, queridos? A essência da idolatria é o desejo de obter. A pessoa enaltece um ídolo e lhe rende culto porque deseja conseguir algo de Deus. Para expressá-lo de maneira brusca, pensa que por seus sacrifícios, suas oferendas e suas práticas de culto, podem persuadir o quê? E até subornar a Deus para obter o que deseja. A gente vê isso muito hoje na chamada teologia da prosperidade. Você dá isso para Deus e Deus vai te dar em troca. De maneira bem simples. Há um fulano aí, não vou aqui mencionar a igreja, porque o negócio está sendo transmitido, senão depois eu entro numa situação bem complicada. Mas uma determinada denominação neopentecostal, que o fulano está dizendo o seguinte: você precisa doar para Deus. Ele começa assim, olha, com 10 mil reais. Você doa 10 mil reais, mesmo que você não tenha condição, venda seu carro, venda a sua casa, porque Deus vai te dar em dobro. Aí ele vai abaixando, até 1.000 reais. Queridos, isso é diabólico. Isso é diabólico. Isso não é de Deus. Muitos homens dessas denominações estão riquíssimos. Estão buscando não as coisas lá do alto, mesmo usando a Bíblia. Estão pervertendo, trocando tudo aquilo de verdade da Bíblia que a Bíblia nunca disse. Estão enganando as pessoas. E muitas pessoas desejam ser enganadas. Porque estão lá exatamente porque querem o quê? Receber de Deus. Deus é um ídolo. Eu quero isso, Deus. O Senhor tem direito de me dar. Por isso que tem a questão da doutrina desse pessoal de determinar. Eu determino. Eu quero.
Continua determinando, continua querendo. Se não tiver Jesus Cristo de fato na vida, vai para o inferno com tudo isso, queridos. Amados, o cristão deve depor a ira e a indignação. Vem a malícia, trata-se de depravação mental, da qual surgem todos os vícios particulares. É um mal que tudo invade, queridos. Pode ter certeza disso. A aplicação, amados, é a seguinte, para a minha vida e para a tua vida. Primeiro, a linguagem cristã, queridos, deve ser amável. Toda palavra que denigra, maliciosa e fofoqueira deve ser desprezada. O antigo conselho tem ainda vigência. Preste bem atenção, e você que porventura está assistindo ou vai assistir depois. Antes de dizer algo de alguém, devemos nos perguntar 3 coisas. Primeiro, é verdade? É necessário? É bondoso? No Novo Testamento, não poupa a condenação das línguas fofoqueiras que envenenam a verdade. Toma muito cuidado, meu querido irmão. Quando você viu alguma coisa de um irmão em Cristo, faça essas 3 perguntas. É verdade? Segunda pergunta. É necessário? É bondoso? Se não é, cala a boca, não quero ouvir. É isso que Paulo está ensinando para nós. É uma pena que há pessoas, muitas vezes, que são envenenadas e faz exatamente o que Tiago, na sua carta, no capítulo 3, proíbe. Fala demais. Fala aquilo para denegrir a própria igreja, a própria irmão em Cristo. Segunda aplicação. O cristão deve falar o que é puro. Talvez não tenha havido nenhuma época na história em que se tenha usado uma linguagem tão obscena como em nossos dias. E a tragédia, queridos, consiste em que hoje muitos chegaram a habituar-se a tanto a uma linguagem suja que não tem consciência disso. Agora, o cristão jamais deveria esquecer que prestará conta de sua palavra ociosa. Pode ter certeza disso. Terceira aplicação. O cristão deve falar a verdade, queridos. É muito fácil distorcer a verdade. Basta uma variação no tom de voz em que se narra o relato, um olhar eloquente, e há silêncios que podem ser tão falsos e enganosos como as palavras. Se nós cristãos, queridos, observarmos as regras da linguagem cristã, falaremos com amor, bondade, pureza e honestidade a todos e em todo lugar. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da tua vida. Que nós possamos primeiramente lembrar que Deus, aonde a gente vai, aonde nós conversamos com as pessoas, Ele está conosco. Ele está vendo tudo, está analisando tudo, e um dia eu vou prestar conta. É por isso que tem um galardão, viu? Talvez tem crente, talvez no nosso meio aqui, tem gente que vai achar que vai receber um galardão daqueles assim, olha, tremendo. Será? Não sei. Deus abençoe. Amém?